Fala galera do terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício, conforme havia combinado com vocês. Resolvi gravar essa aula aqui até para a gente dar uma estudada para a prova. Sei que a prova vai estar um pouco complicada e são muitos assuntos. Então eu vou falar sobre os assuntos que vão cair, tá? Então vamos lá nos assuntos que vão cair, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala em globalização, né, a gente sabe que é uma consolidação do capitalismo, principalmente após o final da Guerra Fria. Já quero antecipar vocês, se vocês ouvirem algum barulho estranho, ou é o Messi, meu cachorro que está aqui nos meus pés, ou é a obra aqui do lado de casa, então fiquem espertos quanto a isso. Então, se ouvirem alguma coisa, é o meu cachorro que está aqui do lado, ou a obra que está acontecendo aqui nos vizinhos aqui, tá? Então, já falamos sobre globalização, já fizemos aquela cruzadinha sobre globalização, questão do trabalho e tal, né? Mas isso na prova não vai cair. O que vai cair na prova, eu vou chegar nos slides aqui para vocês. E aí, para vocês ficarem ligados no que pode cair, também separei os assuntos que geralmente caem em vestibulares ou Enem. E aí, por isso que eu vou trabalhar com vocês. Que são os conceitos de globalização, tá? São os conceitos principais aqui de globalização. O primeiro deles, a trust, tá? Que é a fusão de empresas criando grupos que tendem a monopolizar mercados. Então, as empresas de determinados produtos acabam se juntando, se agrupando, tá? Formando apenas um grupo, tentando monopolizar aquele determinado mercado. Exemplo aqui eu coloquei, a Perdigão comprando a Sadia, formando a Brasil Foods e monopolizando o mercado de carnes e frangos no Brasil. Ok? Cartel consiste na associação de empresas que não são do mesmo grupo, mas são empresas que vendem os mesmos produtos, combinação de preços e repartem os mercados. Em geral, né, acordos secretos, porque não está previsto na lei, o cartel é contra a lei. Coloquei o exemplo combustível em lajes, que geralmente o preço é o mesmo, ou a diferença de 1, 2, 3 centavos, mas existe um cartel aqui em lajes, a gente sabe. Seguindo aqui, o oligopólio é um mercado controlado por um grupo reduzido de empresas que atuam em determinados setores, limitando ou quase, né, tirando as concorrências, né, limitando ao mínimo a questão da concorrência. Exemplo, a Ambev no setor de bebidas, cervejas, etc. Já o monopólio é quando uma empresa, né, seja ela em qualquer segmento que ela esteja focado, ela monopoliza o mercado e apenas ela vende determinados produtos. Coloquei, né, o grupo Votorantim, que é o grupo que vende cimentos no Brasil, tá? Então só ela praticamente está no mercado. E em segundo a gente pode colocar também a Petrobras na questão de combustíveis e óleos no Brasil, que é praticamente um monopólio, são poucas outras empresas que fabricam esse tipo de produto no mercado. Já o holding, tá, são grupos empresariais que controlam várias ações de várias empresas, não apenas um segmento. Exemplo, a JBS, que está em vários segmentos. Então, ela controla as ações de empresas com capital aberto. Ok? Seguindo aqui, conglomerados são grandes multinacionais que formam oligopólios, no qual várias empresas atuam em vários mercados. Então, o que acontece? Várias empresas são grandes multinacionais que formam oligopólios, na qual várias empresas atuam em vários setores, transformando vários grupos. Exemplo disso, né? Coca-Cola são grandes conglomerados, a Nestlé também. Já as multinacionais são caracterizadas por ter a matriz em um determinado país, tá? E atuando em vários outros países com suas sedes. Exemplo, a Volkswagen, ela tem a sua sede na Alemanha, aliás, tem a sua matriz na Alemanha, que é a sua grande empresa, onde está todo o fator financeiro, questão de compras e etc, tá? E onde é a grande matriz da empresa, instalando sedes em outros locais do mundo. O Brasil é um local onde tem uma sede regional da Volkswagen, temos uma sede aqui no Brasil. Já as transnacionais são empresas, né, que têm um país de origem e elas atuam em outros países através de filiais, tá? Lembram que eu sempre colocava o exemplo da Desalto, que a matriz era aqui em Lages e as filiais espalhadas por Santa Catarina e Paraná. Exemplos disso, a Coca-Cola e a Nike. As duas empresas são norte-americanas, mas elas possuem filiais de fabricação de produtos pelo mundo todo. E a Nike também nesse sentido. Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima e que têm, né,
podem ser estocados por um longo período de tempo sem perder a qualidade. Exemplos: petróleo, suco de laranja, boi gordo, café, soja e ouro. O Brasil é um grande fornecedor de commodities pelo mundo, tá? E somos um país muito forte nesse nicho de mercado. E já o protecionismo é o conjunto de medidas a serem tomadas, né, no sentido de favorecer as atividades econômicas, tá, internas de um país, reduzindo e dificultando ao máximo a importação e a concorrência estrangeira. Quem faz muito bem isso, claro que ele não é um país que tem dificuldade em exportar, mas um país que é muito protecionista no seu mercado. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra protegem bem o seu mercado, diferente do nosso país aqui. O que pode cair na prova? Esses conceitos aqui. Então, sugiro estudar estes conceitos. Certo? Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui, falando sobre formas de governo agora. Vamos compartilhar aqui. Então, formas de governo aqui. Então, vamos lá, seguindo aqui rapidinho para mim não me alongar muito, tá? Então, seguindo aqui as formas de governo, né? Que a gente já vem estudando há algum tempo. Então, formas de governo, deixa eu conseguir trocar aqui. Aí, agora sim. Um pouquinho. Espera lá. Vamos voltar aqui. Aí. Então, aqui conseguimos ampliar aqui, só o computador funcional, ok. Aqui, formas de governo, como a gente já vinha trabalhando em sala, tá? As formas de governo pelo mundo são diferentes, cada país tem um modelo, tá? Cada um tem um tipo de governar, um tipo de estado, um tipo de governo, e é isso que eu gostaria que vocês aprendessem, gravassem esses termos, tá? Primeiramente, afinal, o que é um governo, tá? É uma organização que tem como função administrar uma unidade política e conduzir o seu destino, tá? É formado por indivíduos e instituições responsáveis por determinar o rumo de uma determinada sociedade, existindo na esfera municipal, prefeito, estadual, governador e federal, presidente da República, certo? Então, juntamente com o líder, seja o presidente, prefeito, rei, rainha, né? Depende do governo, encontramos uma série de agentes ocupando os mais distintos cargos, diversas funções, né? E esses agentes podem ser funcionários públicos, secretários, ministros, deputados, senadores, tá? Que fazem parte do governo, certo? Então, podemos dizer que o Estado é, de fato, a instância máxima da nossa administração e são eles que decidem, né, as questões da população, tá? Então, é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem os anseios da população sempre em tese, tá? Em tese, porque às vezes não é assim. Então, podemos citar órgãos do governo, Forças Armadas, Segurança Pública, escolas, hospitais e outros órgãos que são vinculados ao governo, certo? Diferenças entre Estado e nação, tá? Vou chegar aqui. O Estado é o conjunto de instituições que controlam e administram uma nação, tá? Até coloquei aqui nesse slide aqui que não existe nação sem território, tá? E o Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas, como, bem parecido com o governo. Já a nação tem o seu conceito ligado, deixa eu só pegar o mestre aqui que está me atrapalhando aqui, tá? Já a nação tem o seu conceito ligado à identidade, à cultura, que a gente viu lá em multiculturalismo, tá? E tem aquela questão de idioma, cultura, características de uma determinada nação, certo? Outro aqui é o país, é a designação geográfica de um estado, tá? Porém, existem estados sem, países sem estados, tá? Como os Cavaleiros de Malta e os ciganos, que são uma nação sem país, né? Respectivamente como estado. Aqui tem um mapa mental que vocês podem utilizar, que está bem resumido, tá? Bem tranquilo essa parte. Aqui nesse mapa vocês podem analisar aqui os tipos de governo que temos pelo mundo, tá? Repúblicas presidencialistas, semipresidencialistas, parlamentaristas, unipartidaristas, monarquias constitucionais, absolutas e etc, tá? Então vamos lá para as principais, tá? Só vou colocar o Messi aqui no chão, ó, para quem não conhece, isso aqui, ó. Olha lá, Messi, ó.
Esse aqui é o Messi, tá? Tá aqui nos meus pés, me incomodando, sem vergonha, tá? Então, os sistemas de governo é o modo como se relacionam os poderes no país, tá? O executivo, legislativo e judiciário. De forma resumida, existem 3 tipos, tá? Presidencialista, parlamentarista e semi-presidencialista, ok? A gente vai ver esses conceitos a partir de agora. Então, formas de governo, existem 2 formas principais, presidencialismo e monarquia, tá? Só um pouquinho. Vai pra lá, para de fazer bagunça. Fica quieto aí. Desculpa aqui, mas é que estava fazendo barulho aqui. Então, o sistema presidencialista, tá? Que existe um chefe de governo, que é o presidente, iniciou nos Estados Unidos em 1787, das democracias contemporâneas, né? Com o voto popular, os Estados Unidos é a mais antiga, tá? E nele, cada um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, deve fiscalizar e contrapesar o outro. Aquele sistema de pesos e contrapesos que eu já cansei de falar para vocês. Sem que haja nenhum maior que o outro ou um que seja com maior peso que o outro, tá? Então, vem lá da separação dos poderes de Montesquieu em 1755, mais ou menos, tá? Certo? Aqui, principais características do presidencialista, tá? Peço que vocês leiam isso aqui, tá? Aqui no Brasil são eleitos por voto direto, né? E nos Estados Unidos pela eleição direta, indireta, com a questão dos condados, tá? E aqui eles têm que se manter, né? Depois eu falo sobre o sistema presidencialista no Brasil. E eles têm que ser recíprocos entre si e harmônicos entre si, o legislativo, o judiciário e o executivo, tá? Por mais que eles tenham uma independência entre si, eles têm que trabalhar harmonicamente. Aqui a monarquia, tá? Escolhida geralmente por critério hereditário, então vai passando de rei para rainha e para os seus filhos e netos e assim por diante. E o afastamento só pode acontecer por abdicação ou por morte, né? Geralmente não acontece, tá? A monarquia pode ser absoluta, em que a chefia do governo está também na mão do monarca, rei, rainha, príncipe ou princesa, ou parlamentarista, em que a chefia do governo está na mão do primeiro-ministro. Exemplos de monarquia absolutas, a Nigéria. Exemplo de parlamentarista, o Reino Unido. Certo? Outra coisa, a monarquia, quando ela é, por exemplo, parlamentarista, o monarca não tem nenhuma função política, tá? Ela tem apenas uma figura decorativa na política. É claro que ela pode indicar alguma coisa para o primeiro-ministro, mas ela não tem o poder nas mãos como o primeiro-ministro, ok? Repúblicas semipresidencialistas, tá? São um modelo de organização política que possui elementos do parlamentarismo e do presidencialista, tá? Geralmente com o presidente, tá, sendo figura influente nas questões internas do país e o primeiro-ministro nas questões externas, tá? Geralmente o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, tá? E o presidente escolhido pelo povo, ok? Sistema de chanceler, sistema de chancelaria, tá? O chanceler é uma autoridade que, de acordo com o país, cumpre diferentes funções, mas em alguns países é o órgão máximo, tá? E ele é um funcionário que ocupa uma posição muito importante no país, ou o ministro das Relações Exteriores. No caso da Alemanha, que é o país mais conhecido por ter uma chanceler e ser o ministro das Relações Exteriores, que tem o nome de ser o maior líder do seu país, tá? E ela que tem a relações internacionais com outros países, seja na União Europeia, seja em órgãos competentes, como a compra de vacina, entre outras coisas, ela é a chefe do governo nesse país. Na Alemanha, temos um presidente que fica com as relações internas e a chanceler, a Angela Merkel, ficam com as relações externas. Como já falei para vocês, no contexto atual, tá? Ela é a chefe do governo, ela que está sendo a chefe da União Europeia também, e é a mulher que eu considero a mais influente no contexto atual do mundo que a gente vive. Aqui a questão do primeiro-ministro, tá? As coisas funcionam um pouco diferente na questão do chanceler, tá? Ele é o chefe de governo e ele não é, né, eleito diretamente pelos seus eleitores como presidente. Quem faz isso, né? Em sistemas parlamentaristas, ele diz aqui, o poder executivo faz parte do poder
legislativo e é formado por parlamento, um pouquinho diferente do nosso sistema, tá? Como que funciona na prática? Por exemplo, se fosse no Brasil um parlamento, nós elegeríamos os deputados federais e os senadores e eles indiretamente escolheriam o primeiro-ministro. Muita gente questiona por que o Brasil não vira um sistema parlamentarista? Porque no Brasil ainda é uma democracia muito frágil, uma democracia muito jovem, que acontece desde 1988, pós-ditadura militar, e nos sistemas presidencialistas, se não for uma democracia sólida, como a da Inglaterra, do Reino Unido, fica muito fácil de um partido de coalizão tomar o poder, ok? Então, exemplos de primeiro-ministro, Reino Unido, Rússia e Croácia, ok? Unipartidários são aqueles países que têm apenas um sistema de partido único, tá? Ou sistema unipartidário. Então, só é permitido um partido, tá? Geralmente países opressores, geralmente países que vivem em ditaduras, geralmente países socialistas ou considerados comunistas, ok? No mundo que temos hoje, que vivemos hoje, apenas 8 países vivem nesse sentido. Esses que estão aqui na tela: China, Coreia do Norte, Cuba, Laos e Vietnã, que são países considerados comunistas, tá? E os outros 3 que vivem guerras civis, como a Síria, Turcomenistão e a Eritreia, que é um dos países mais jovens do mundo, mas ainda não teve eleições porque tem apenas um partido, tá? Dentre esses países, o mais envolvido, obviamente, é a China, que vem a passos largos para se tornar o país mais rico do mundo e a maior economia mundial, e outros como Coreia do Norte, que vive um país isolado economicamente, com inúmeras sanções, assim como Cuba, que vem sofrendo sanções econômicas, principalmente dos Estados Unidos, desde a década de 60. Tranquilo? Fechou aqui, pluripartidarismo, tá? Ou o sistema multipartidário é um sistema político em que 3 ou mais partidos podem assumir o controle de maneira independente ou coalizão. Por exemplo, o Brasil é chamado governo de coalizão, em que vários partidos se juntam, escolhem um candidato e lançam um candidato à presidência, certo? Vários países funcionam assim, Alemanha, Brasil, Canadá e etc. Mesmo sendo outros sistemas, como chanceler e parlamento, pode-se fazer governos de coalizão nesses países. Tranquilo? Sistemas bipartidários é uma situação política em que apenas 2 partidos dividem o poder constitucionalmente ou, de fato, sucedendo em vitórias eleitorais, né, na conquista do governo do país. Exemplos mais clássicos de bipartidarismo: Reino Unido, conservadores e liberais; Estados Unidos, democratas e republicanos. Aí a pergunta que sempre vem, que os alunos sempre questionam: professor, mas nesses países podem apenas esses 2 partidos existirem? Não. Podem ter mais partidos? Podem, só que são muito fracos, né, na questão de eleitorado, na questão de investimento, e aí as eleições acabam ficando apenas nesses 2 partidos. Certo? Tranquilo, bipartidarismo? Seguimos aqui. Brasil, como funciona? Vamos ver no próximo slide. Certo? Vamos interromper aqui, compartilhar a tela. Estrutura política brasileira, vamos lá. Vamos lá, colocando aqui. Como falo para vocês, a estrutura política brasileira, ela parece ser uma bagunça, parece ser uma coisa muito complexa de se entender, mas na prática ela é tranquila de se entender, não é difícil não. Muita gente confunde as questões governamentais, confundem o que cada parte do governo pode ou não pode fazer, e é isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá? Primeiramente, a gente tem que entender que o Brasil existem 3 poderes independentes e coesos entre si, tá? Presentes na democracia de um país. Quais que são esses poderes, professor? Executivo, legislativo e judiciário, tá? São princípios fundamentais para o funcionamento das instituições e base do nosso Estado democrático de direito, tá? Ela vem prevista na nossa Constituição de 88, tá? E ela prega que nenhum poder cometa abusos e tentem se sobrepor sobre os outros poderes. Vem lá dos sistemas de freios e contrapesos do francês Montesquieu em sua obra O Espírito das Leis, que diz que quem formula as leis não pode ser responsável pela sua execução, quem é responsável por sua execução não pode ser responsável por decidir se são constitucionais ou não.
aquele triângulo que eu comentei várias vezes nas aulas com vocês. Tranquilo? Os 3 poderes são esses. Mas quem faz parte de cada poder? Primeiro, o poder legislativo, aquele que estabelece as leis de um país, composto pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias, né? E cuja sua atribuição é propor leis destinadas a conduzir a vida de um país e dos seus cidadãos. Desempenha o papel também as leis que vão reger a sociedade e principalmente, galera, principalmente o poder legislativo tem a principal função de fiscalizar o executivo. Quem que faz parte do poder legislativo? Na esfera municipal, vereadores. Na esfera estadual, deputados estaduais. E na esfera federal, deputados federais e senadores. Ok? Tranquilo? Seguindo aqui, poder executivo, como o próprio nome já diz, é o poder destinado a executar, fiscalizar e gerir as leis de um país. Certo? Quem que faz parte do poder executivo? Presidente, os ministérios, secretarias da presidente, prefeitos e governadores. Tá? Sendo assim, a escala de poder é decidir e propor planos de ações de administração, fiscalizar diversos programas sociais, educação, cultura, saúde e infraestrutura, a fim de garantir a qualidade e eficácia dos mesmos. Tá? Então, poder executivo municipal, prefeitos, estadual, governadores, federal, presidente, certo? Esse é o poder executivo, tá? Trabalha sempre em conjunto com o poder legislativo, ok? Já o Poder Judiciário é o que atua no cumprimento das leis. É responsável por julgar as causas conforme a Constituição do Estado, né? O Estado a gente fala o país. É composto por juízes, promotores, desembargadores, ministros do STF ou da Justiça, entre outros, representados, né, com destaque principal ao Supremo Tribunal Federal, tá? Tem a função de aplicar a lei, julgar e interpretar os fatos e conflitos, tá? Presidente do STF, que é o órgão máximo, é a nossa Suprema Corte, Luiz Fux, tá? Passando aqui por todos os, né, rapidamente aqui, todos os cargos, tá? Vereadores, tá? Cuidar das leis municipais, elaborar e votar projetos que envolvem os impostos da cidade, transporte público, educação, água e esgoto. Mas a função principal qual é? Fiscalizar as ações do prefeito, aprovar as verbas públicas ou as contas da cidade durante o ano, tá? E ver se as leis estão sendo cumpridas pelo poder público. Exemplo, lá temos 16 vereadores, tá? E pode ter o mínimo 8 e o máximo de 55, dependendo da cidade. Prefeito, tá? É o chefe do poder executivo de um município. Isso significa que está com ele o poder de administrar a cidade onde ele vive, cobrando impostos e taxas que, por sua vez, custeiam obras, serviços essenciais para a vida na cidade. Principais serviços mantidos pela prefeitura: limpeza, iluminação pública, transporte público, né, o sistema, né, ambulâncias e serviços de saúde, educação infantil. No nosso estado, por exemplo, ficam a cargo do município, as escolas do município, como creches e ensino fundamental, tá? E o ensino médio fica a cargo do governo estadual. E formação da Guarda Municipal, que no nosso caso são os azulzinhos que cuidam do trânsito. Deputados estaduais, função principal, fiscalizar o governador, tá? Função principal, fiscalizar os atos do Poder Executivo, tá? Também decidem o salário dos governadores, tá? Mas não cabe a ele a mudar leis civis, trabalhistas ou penais, tá? Funções também dos deputados estaduais, que é criar tributos, aprovar leis de instituições estaduais, como a Polícia Civil, Ministério Público. As leis da educação também passam pela mão dos deputados estaduais e elaborar o orçamento do estado. Em Santa Catarina temos 40 deputados estaduais, tá? 40. Temos um apenas da nossa região que se chama Márcio Machado, beleza? Seguindo aqui, senador, votam projetos de lei dentro do Senado Federal, tá? Suas funções principais: processar e julgar o presidente e ministro do Supremo Tribunal, caso cometam crimes, tá? Aprovar cargos como juízes, juízes, ministro do Tribunal de Contas da União e permitir ou aprovar diretores do Banco Central, tá? Escolher membros do Conselho da República e suspender a execução de uma lei. Outra coisa também que os senadores fazem,
tá? Podem criar CPIs como essa da Covid-19. Quando o presidente da República indica um ministro para o Supremo Tribunal Federal, quem faz a sabatina para aprovar ou não um ministro do Supremo são os senadores, tá? São 3 senadores por estado, tendo um total de 81, tá? E o mandato é o único mandato que é de 8 anos, tá? Em uma eleição a gente vota para 2 senadores e na outra apenas para 1. Deputados federais, tá? Tem a função propor, emendar, alterar e revogar leis, né? Durante os seus 4 anos de mandato. São os representantes de nós, do povo, na Câmara dos Deputados. Sua principal atribuição, fiscalizar o presidente, tá? E fazer leis de abrangência nacional, que podem, inclusive, alterar nossa Constituição ou emendar a Constituição. No Brasil, temos 513 deputados, tá? E eles são escolhidos por meio de eleições proporcionais às populações, e é claro que isso está defasado, certo? Mínimo de deputados por estados, 8, máximo 70. Santa Catarina tem 16 deputados federais. Aqui está o mapa das proporções. Notem que o estado que mais tem deputados é São Paulo e os que têm menos são Amapá, Roraima, Amazonas, porque tem populações menores. Aqui nessa outra tabela, tá, é a representação de deputado por milhares, por 1.000 pessoas. Então, por exemplo, São Paulo tem um deputado federal para cada 650 mil pessoas. Já Roraima tem um deputado federal para cada 72 mil pessoas. E é claro que isso está defasado, né? E isso não está legal. Existem projetos na Câmara para mudar isso, ok? Já o presidente da República, tá? É a autoridade máxima do Poder Executivo e a autoridade máxima do povo e da sua população. É responsável por decisões administrativas, aplicar leis, gerir a administração federal, criar políticas públicas e programas governamentais e, inclusive, propor leis também, certo? Também tem por sua função nomear os ministros, tá? Dos seus ministérios, que no Brasil temos 22 e 4 superministérios, indicar ministros para STF, tá? E para tribunais superiores, comandar o Exército, tá? As Forças Armadas, tá? E é o que representa o nosso país perante aos outros países, tá? Como na compra das vacinas, quem foi o responsável foi o ministro da Saúde e o presidente. Seu mandato tem 4 anos, podendo ter a reeleição para mais 4, tá? Pode decretar intervenções federais, como na pandemia poderia ter sido decretado. Assina tratados internacionais, é o que fala na Conferência da ONU, representando o Brasil, e é responsável por nomear ou exonerar os responsáveis por cada ministério. Fechou aqui, funções do presidente, tá? Algumas funções eu já comentei, peço que vocês leiam lá depois as funções do presidente. Aqui os ministérios, tá? São os braços do presidente, digamos assim, porque o presidente sozinho não consegue controlar todas as pastas e também não tem conhecimento para controlar todas as pastas de um país, tá? Numa analogia básica, colocaria como se a presidência fosse uma empresa e os ministérios fossem os chefes de cada departamento. Por isso que eu digo que é os braços do governo, tá? Ministérios do governo atual temos 22 pastas de ministérios, além de 4 superministérios, tá? Que são inúmeros, tá? São vários. Aqui estão todos os ministérios. Não precisa gravar isso aqui porque não vai cair na prova, é apenas a título de informação. Tá? Temos todos os elos de um governo, tá? Seguindo aqui os 4 superministérios, isso aqui eu acho importante vocês estudarem quais são, né? Superministério da Justiça, da Cidadania, da Economia e do Desenvolvimento Regional, tá? Que são superministérios porque abraçaram mais pastas, tá? E aí acabam por serem maiores que os outros, por isso superministérios. Aqui o que faz um ministro, tá? Aqui tem toda a lei, isso aqui não vai cair. Deixo a cargo de vocês para lerem, para ganharem conhecimento. A única coisa que eu atendo a vocês, tá? Que o ministro tem que ter mais que 18 anos para todos os ministérios, exceto o Ministério da Defesa, tá? Que tem que ter no mínimo 21 anos, ok? Seguindo aqui, os materiais do caderno é aqueles que vocês têm, tá? Não vou me aprofundar nisso porque eu já falei sobre todos os cargos. Isso aqui vocês têm no caderno, vocês podem estudar pelo caderno de vocês ou pelo slide. Também a aula vai ficar muito longa, tá? Aqui tem todas as funções, tá?
Aqui a sequência, se por acaso algum dia o presidente acabe saindo por impeachment, por morte ou alguma outra coisa. Se o presidente da República não puder assumir o cargo ou tiver que sair, quem assume é o vice. Se o vice não puder assumir, assume o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não puder assumir, quem assume é o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não puder assumir, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. Fechou? Aqui só sobre o Poder Judiciário, já comentei. Primeiro e segundo turno, né? Existe essa confusão também, quais cidades podem ter segundo turno, qual que não pode ter. Os estados, eleições para governadores e presidente podem ter segundo turno em todas elas, mas na questão das prefeituras, tá? Para ter segundo turno, a cidade tem que ter mais que 200 mil eleitores, ok? Tem mais que 200 mil eleitores. No primeiro turno, a eleição não teve um candidato que tenha mais de 50% dos votos, mais um voto, tem o segundo turno com os dois primeiros colocados naquela determinada eleição. Tranquilo? Fechou? Seguindo aqui o processo de impeachment, que é muito temático, as pessoas têm muitas dúvidas, tá? Mas vem do inglês impedimento e corresponde a um artifício político, tá? Mais precisamente ao processo de cassação de mandato de um governante do Poder Executivo, seja de esfera nacional, estadual ou municipal. Quem pode sofrer um impeachment? Apenas o setor executivo, prefeitos, governadores, presidentes e ministros, tá? Seja do STF ou ministros indicados pelo presidente. Quem pode fazer o pedido de impeachment? Qualquer pessoa. Lembro a vocês que, por exemplo, no impeachment da Dilma, vocês sabem quem pediu, quem fez o pedido de impeachment? Muita gente acha que foi algum deputado ou algum senador, mas não foi. Foram 3 advogados que fizeram um pedido de impeachment acusando a presidente de pedaladas fiscais ou problemas fiscais de aprovação de contas do país, sendo que não poderiam ter sido aprovadas por irregularidades. Ok? Aqui vai ter o processo de impeachment, tá? Então, colocam, né, uma denúncia, tá? O plenário da Câmara aprova se aquela denúncia é aprovada ou não. O presidente pode apresentar uma defesa em até 10 sessões na Câmara, tá? Ele apresenta um parecer sobre o caso, tentando se defender, e aí é aprovado ou não o pedido de impeachment, de votação de pedido de impeachment. Esse pedido de impeachment foi aprovado, vai para a Câmara dos Deputados e tem que ter sempre 2/3 dos votos para ser instaurado o processo de impeachment. 2/3 dos votos foram feitos, votaram sim pelos deputados, o presidente já está impeachmentado? Não. Vai passar o processo para o Senado. Passou para o Senado, automaticamente é o mesmo processo, 2/3 tem que votar, tá? Sim, para aprovar o impeachment. Aprovou o impeachment, o presidente é afastado, tá? Para finalizar o processo, geralmente por 180 dias, e aí o processo vai se julgando, né? No processo. No caso da Dilma, durou 4 meses o processo e ela foi afastada até o fim do mandato, certo? E aí o seu Michel Temer acabou assumindo. Fechou? Tranquilo? Geralmente, os políticos condenados em processo de impeachment, além de perder o cargo, ficam inelegíveis, não podendo se candidatar a novas eleições num prazo de 8 anos. Tá? Aqui, tá? Importante, tá? Geralmente, tá? Geralmente, quando acontece impeachment, geralmente é a chapa que cai, o presidente e o vice, tá? Então, o que que acontece, tá? Se, por um acaso, o presidente e o vice foram impeachmentados nos 2 primeiros anos de mandato, tá? Haverá eleições diretas. O que que é eleições diretas? O povo vai escolher um novo presidente. Se for nos últimos 2 anos de mandato, quem escolhe o presidente da República são os próprios parlamentares do Congresso Nacional. Ok? Fechou a parte do impeachment, tranquilinho aqui, né? Essa questão aqui. Fechou aqui. Vamos lá, aqui, seguindo aqui. Opa, só dei uma erradinha aqui. O professor está atrapalhado. Então, voltando aqui, deixa eu interromper o compartilhamento aqui, já compartilhar a outra tela, que é a das ideologias, para a gente finalizar. Tá? Aqui, esta daqui.
Então, vamos lá. Seguindo aqui, a última, tá? Aquela velha confusão, ideologias que muita gente confunde, tá? Comentei em sala que a intenção é que vocês aprendam qual que é cada função, o que que é esquerda, o que que é direita, o que que é centro, o que que é liberal, o que que é conservador, o que que é comunismo, o que que é socialismo, o que que é capitalismo. É interessante a gente ter conhecimento sobre esse assunto, para que a gente não caia em falácias, tá? Existe um medo do comunismo no Brasil, que as pessoas quase se pelam de medo, mas como já comentei com vocês em aula, é muito improvável que o Brasil vire um país comunista, mesmo que entre um partido de esquerda no poder. Eu acho que a nossa população não deixaria o Brasil virar um país comunista, tá? E países comunistas geralmente no seu contexto global não deram certo, porque no sistema em que a gente vive, em que a sociedade é extremamente capitalista e extremamente competitiva, num contexto que a gente vive, não caberia a gente viver num sistema comunista ou socialista. Já vivemos 14 anos de um governo de esquerda no Brasil e não chegou nem próximo de o Brasil virar um país socialista ou comunista. Então, não estou defendendo os partidos que ficaram, o governo PT que ficou no poder por tanto tempo, mas estou dizendo que é muito improvável que a gente vire um país comunista, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, aqui, a gente tem que entender o que é a democracia, tá? Que vem do grego governar para o povo, tá? E que o povo decide quem são os seus governantes, eleitos, né, diretamente ou indiretamente, que eu já expliquei, né? Eleições diretas, o povo escolhe todos os cargos, desde o presidente até o prefeito, ou indiretamente em países que existe um parlamento, tá? Em que os próprios parlamentares escolhem o primeiro-ministro ou o chanceler, tá? Aqui eu coloquei uma imagem pós-Revolução Francesa, tá? Para entender que quem ficava à esquerda do parlamento geralmente tomavam decisões a favor dos trabalhadores e ficavam este lado esquerdo os trabalhadores, tá? Buscando melhorias nas questões trabalhistas. E na direita do parlamento ficavam os burgueses ou os donos de empresas da época, tá? Isso aqui aconteceu pós-Revolução Francesa. Aqui as vertentes políticas existentes no mundo que a gente vive vai desde a extrema esquerda até a extrema direita. Beleza? Primeiro, esquerda e direita, quais que são as principais diferenças? Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Que a esquerda tem a filosofia política liberal, tá? E a direita conservadora. Mas aonde que é esse conservadorismo? Aonde que é esse liberalismo? A gente vai ver mais à frente aonde que é. Primeiro, vou falar da esquerda. Defende um Estado maior, um Estado gigante, controlando praticamente tudo no seu Estado, desde a economia, saúde, segurança, tá? E fazendo a sociedade um lugar de oportunidades iguais para todos. Nas empresas, como é que ela atua? Lutando por maior regulamentação e maiores impostos sobre as empresas. Política econômica, igualdade de renda, maior taxas de impostos para os mais ricos, gastos governamentais muito altos e muita regulamentação dos negócios. Geralmente, nos gastos públicos, a esquerda espera que o governo garanta o bem-estar social e, por isso, os gastos do governo são muito altos. Já na direita, sempre direita conservadora, prefere um Estado menor a fim de permitir a iniciativa individual, capitalismo, tá? A direita muito capitalista, advoga, né, nas empresas baixos impostos e menor regulamentação das empresas. Lembrem-se sempre daquela frase que eu sempre comento a vocês, que foi muito debatida no governo Temer. Quanto menos direitos dos trabalhadores, mais empregos. Mas na prática não foi isso que aconteceu. Ok? Na política econômica, a redução de impostos e da regulamentação das empresas e a redução ao máximo dos gastos públicos, um Estado menor. Já no gasto público, defende a redução dos gastos públicos e a diminuição de gastos públicos em políticas sociais, deixando o próprio mercado se regular. Certo? Falei em liberalismo e conservadorismo. Aonde que está esse conservadorismo? Aonde que está esse liberalismo? A esquerda, aonde que está? Na questão do aborto, na questão das drogas, tá? Na questão do casamento homossexual, tá? São liberais. Porte de armas, por exemplo, a favor do desarmamento. Já a direita é ao contrário, tá? Geralmente é a favor da família, aquela família tradicional.
Geralmente é contra o casamento homossexual, geralmente a favor da liberação do porte de armas, geralmente contra o aborto, tá? E geralmente contra a pesquisa com células tronco, certo? Tranquilo até aqui? Uma coisa que eu tenho que lembrar vocês, a esquerda geralmente é conservadora na economia, tá? Geralmente ela é conservadora na economia porque ela tende aos governos controlarem a sua economia. Já a direita ela é liberal aonde? Na economia, que ela deixa a economia se autorregular. Fechou? Tranquilo? As principais diferenças são essas, tá? Aqui o que é a esquerda, ideologia que defende o governo deve garantir o bem dos cidadãos, para isso ele deve ser grande e forte. Exemplos, China, União Soviética, Coreia do Norte, Vietnã, Cuba, tá? Controlando todos os setores da sociedade, regulando empresas e cobrando impostos. Suas ideias são baseadas aonde? No socialismo, no comunismo, Karl Marx, ok? Direita, né? A forma mais capitalista, né? Forma mais capital. Defende uma menor participação do governo, então um Estado menor, tá? Deixando que o próprio mercado dite as suas regras. Defende uma maior responsabilidade individual das pessoas e autonomia das empresas, com menos impostos e maior regulamentação. Extremamente capitalista. E o centro, que seria um governo de centro. Pegaria todas as coisas boas que teria na direita e na esquerda e formaria um governo. Ok? Basicamente, o centro é isso. Quem que é os partidos do centro hoje no Brasil? Partido Novo é a figura maior dos partidos do centro no país. Ok, galerinha? Seguindo aqui, tá? Seguindo aqui. Liberalismo e conservadorismo estão ligados à direita e à esquerda. Liberal, governos de esquerda. Conservadores, governos de direita. É aquilo que eu já comentei nas pautas. Liberalismo, tá? A favor de casamento homossexual, legalização das drogas, aborto e a favor das migrações dos países. Enquanto os conservadores são tradicionais, se opondo a essas pautas, como o casamento homossexual, a legalização das drogas, contra o aborto, contra a migração e geralmente os conservadores ligados à religião, tá? Questões como pena de morte, legalização das armas, conservadores a favor, liberais contra. Beleza? Fechou aqui. Socialismo e capitalismo. Seguindo aqui. A principal diferença é que giram em torno do papel da propriedade do governo e da economia, enquanto o capitalismo defende um Estado menor, o socialismo se baseia na exploração comuns dos bens, que devem ser controlados pelo governo e o lucro distribuído entre os membros da sociedade. Que utopia, né, galera? Infelizmente é uma utopia. Aqui, capitalismo, aquilo que eu já expliquei em sala para vocês, as principais diferenças. Tá? Não. O mestre aqui quer participar da aula. Fica aqui. Então, aqui, capitalismo, tá? O capitalismo não assume o papel de uma autoridade pública, tá? A maioria dos capitalistas defende uma república democrática, então democracia. Já um pouquinho ao contrário do socialismo, né? Que o governo tem o dever de coordenar a produção em favor das necessidades daquela determinada sociedade. Na questão do trabalho, o trabalho no capitalismo é um direito, já no socialismo é um dever universal. Vantagens e desvantagens, como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, tá? As vantagens do capitalismo, que é o sistema que a gente vive e é o que deu certo, né? A escolha do consumidor, a eficiência da economia e crescimento e expansão econômica. Claro que a gente está falando isso de países desenvolvidos. Já as desvantagens, monopólios de poder, desigualdades sociais, né? Muito atrelada, né, ao capital, e recessão e desemprego em países subdesenvolvidos. Já no socialismo, necessidades da população sempre atendidas, a mobilização de mercadorias entre a sociedade, uma maior igualdade entre a sociedade, com a isenção de classes, né? Não existe classes sociais, tá? E as desvantagens. A falha histórica, que nunca deu certo em países, ou nunca durou muito tempo em alguns países, custa muito caro, tá? É muito oneroso o seu governo, e a menor inovação, tecnologia e investimento. Beleza? Fechou? Aqui as principais características, tá? Peço que vocês leiam, tá? Peço que vocês leiam essa parte aqui, tá?
mas basicamente o capitalismo ele quer gerar lucro e o socialismo basicamente ele quer dividir o lucro e ter oportunidades igualitárias para todos. Beleza? Fechou? Socialismo e comunismo, para a gente quase finalizar isso aqui, essa aula de hoje, tá? Espero que eu tenha sido claro e que ajude vocês na hora da prova. O socialismo e o comunismo é uma confusão muito grande, mas basicamente o socialismo é uma fase para chegar ao comunismo, como a gente vai ver mais à frente, tá? Como já disse, o socialismo é um sistema ideológico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade e o comunismo seria o resultado da implantação das ideias socialistas, onde o objetivo principal, tá, é a igualdade entre os membros da sociedade. Assim, o governo estaria formado pela classe trabalhadora, seria o principal e teria o poder decisório em todos os assuntos, os trabalhadores, tá? Em algum país considerado comunista é os trabalhadores que têm a decisão? Não. Coreia do Norte, ditador. China? Não. Cuba? Também não. Vietnã? Também não. Certo? Então, por isso que eu digo que não existe nenhum país comunista no mundo e muita gente me questiona e eu explico isso. No comunismo, quem decidiria todas as decisões são os trabalhadores. Nesses países considerados comunistas, o trabalhador não tem a sua opinião em todos os assuntos. Beleza? Aqui as diferenças, galera, as principais diferenças que eu já comentei em sala para vocês, tá? Socialismo, tá? Sistema político, podem existir, né, coexistir diferentes sistemas políticos, mas a maioria dos socialistas defende a democracia participativa. Já no comunismo é a pátrida, tá? Porque quem fariam as decisões seriam os trabalhadores num ideal maior que a pátria. A filosofia socialista, cada um contribui de acordo com suas habilidades e recebe de acordo com a sua colaboração. Quase um capitalismo, quase, tá? Mas é o socialismo. Já no comunismo, cada um coopera de acordo com suas habilidades e recebe de acordo com suas necessidades. Então, se você necessita mais, você vai ganhar mais. Tranquilo? Estruturas sociais no socialismo, tá? As classes são diminuídas, né? Como é uma fase para se chegar no comunismo, as classes vão diminuindo, tá? E no comunismo não existem distinções de classes, tá? Porque todos são proprietários dos meios de produção e seus próprios empregados, ok? Religião. A religião no socialismo ela vai levemente tentando se diminuir a questão religiosa, porque é uma expressão burguesa e ela deve ser eliminada. Já no comunismo ela é abolida por total, porque ela é uma afirmação, uma expressão burguesa. Movimentos políticos aqui, nem vou passar para vocês porque não vai cair, mas as principais diferenças do socialismo e do comunismo é isso. O socialismo é uma fase para chegar no comunismo. Existe o comunismo, o socialismo e o comunismo real, que é o que os países vivem hoje, países passando por dificuldades econômicas, Coreia do Norte e Cuba, e o comunismo e o socialismo utópico dos livros de Karl Marx, que não deu certo em nenhum país do mundo. Beleza? E aqui, para a gente finalizar, os símbolos do comunismo e do socialismo, tá? Partidos brasileiros que têm uma estrela vermelha no partido são países socialistas e que têm a foice e o martelo comunistas. Fechou? Tranquilo, galerinha? Era isso. Espero que eu tenha, né, além das aulas que eu tive com vocês, espero que eu tenha explicado com clareza os conceitos, tá? Espero que vocês tenham entendido, que a gente faça uma boa prova, que vocês tenham entendido esses conceitos. Vou deixar o Messi aqui para vocês verem, ou o Messi aqui para vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição para quem quiser me procurar. Tá bom? Aqui está o Messi. E um abraço para vocês.